bom dia. Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler, né? Vamos continuar vendo aqui o que o Espírito Santo nos fala, né? De guardar a palavra, de nos abster do pecado. Então aqui diz assim, João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juncados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos serás concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então aqui, quando Jesus fala, né, em ser limpo, pode também, né, aqui fala sobre a poda, que tem sido o sentido de puros, limpos. O que a poda faz, gente? Quando uma árvore, né, ela é podada, ela começa a dar, né, os galhos novos, viçosos. Então, nós somos assim. Quando nós estamos na videira. Uma videira, quando ela é bem cultivada, ela pode dar frutos, gente, por 100 anos. E ali também a palavra diz que todo ramo que está nele e não dá fruto, ele retira. Então Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E nós, gente, somos todos os dias confrontados. A palavra vem para nos confrontar, para nos limpar, para que a gente faça uma análise da nossa vida. A palavra diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos nos analisar e ver os pontos positivos da nossa vida e os negativos, aonde nós precisamos de mudança, onde nós precisamos de transformação, e nós precisamos colocar isso diante de Deus. Dizer, Senhor, eu preciso ser liberto disso. Pai, me ajuda para que eu não caia nisso, para que eu não tropece naquilo. Então nós precisamos buscar por isso e permanecer na palavra, porque se ela permanecer em nós, como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se a palavra está em nós, ela vai nos limpando. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado, através da palavra que nós temos ouvido. A palavra que nós temos nos alimentado, ele vai nos alertando. Ele vai nos mostrando, filho, filha, larga isso aqui está errado. Então a palavra, ela vai nos limpando. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Ou a palavra em vós enxertada, dependendo da tua tradução. Ela é plantada na nossa vida, no nosso coração. Ela tem que ficar enraizada. E Jesus, ele disse que aquele que não dá fruto, ele retira. E aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Os ramos da videira nada produzem, só servem para dar e sustentar as uvas. Sua madeira seca, né? Para nada é útil, a não ser para queimar.
eu quero ler aqui com você essa palavra que está aqui em Ezequiel, aonde também, né, Deus ele falou sobre a videira lançada no fogo aqui, Jerusalém, videira lançada no fogo. Eu vou ler Ezequiel 15, diz assim: Eis que a palavra de Yahvé veio a mim nestes termos: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Porventura alguém faz suportes com ela para neles pendurar roupas e outros objetos? E depois de lançada no fogo para queimar, e que o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela fica carbonizado, terá ainda alguma utilidade? Servirá para alguma obra, alguma boa obra? Ora, se não foi de serventia, enquanto estava inteira e era forte, muito menos agora, quando o fogo a queimar e for jogada ao chão totalmente destruída. Por este motivo, assim declara Yahvé, o Senhor Deus: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Virarei a minha face contra eles, do primeiro juízo de fogo alguns escaparam, mas eis que o mesmo fogo ainda os exterminará, e sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Eis, portanto, que farei desta terra um deserto, para que este povo me foi desleal. Oráculo de Yahvé, Deus soberano. Então, contudo, gente, a videira que não se poda e não se aduba devidamente com o tempo, ela enfraquece e converte-se apenas num cipó inútil, com frutos amargos, cuja a madeira nem ao menos presta para se fazer estacas, sem sentido e utilidade. É a nação ou a pessoa que despreza a companhia e os ensinamentos do Senhor. Torna-se absolutamente desprezível até ficar soterrada sob os escombros dos próprios pecados e sob o juízo divino, para enfim ser aniquilada pelo fogo eterno do julgamento. Assim também acontece com a comunhão com o Espírito de Cristo, que faz do ser humano uma pessoa carismática, bela, sábia, útil, frutífera e resistente às provas da vida. Todavia, a interrupção desta dependência voluntária e sistemática do Divino Mestre conduz ao desânimo espiritual, ao pecado, e este rapidamente pode levar à destruição pelo fogo do juízo. A graça de Yahvé escolhe o objeto mais fraco para ser transformado em obra de arte divina. De glória em glória, entretanto, é vital que cada pessoa aceite esse compromisso de fé em plena consciência de arrependimento e fé. Então, olha a explicação aqui, né, sobre a videira. Que a videira, gente, ela dá uvas, ela dá um fruto. Mas se essa videira ela não estiver ali bem adubada, ela dá frutos amargos. E nós somos adubados com a palavra. A palavra é que vai dando aquela fertilidade na nossa vida. A palavra, gente, ela tem que ser produtiva, viva, eficaz na nossa vida. Por isso que aqui Jesus ele fala que o pai é o agricultor, o pai poda, o pai corta, o pai lança fora. E ele poda para que aquela pessoa dê mais frutos ainda. Porque assim é a videira. Ela precisa de cuidados, ela precisa ser adubada e ela precisa ter os seus raminhos podados para que possa dar mais frutos ainda. E assim, gente, a videira, né? Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar alguma obra. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos serão juncados, lançados no fogo e queimados. Então, quando a pessoa está em Cristo, a palavra diz que ela é nova criatura.
ela passa pela poda. Nós passamos por processos de transformação. A poda na nossa vida são desertos, são vales, são situações que nós enfrentamos para nos fortalecer, para ver que a gente criou raiz. Tem um louvor que diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Então, mas ela diz: eu cresci, eu prevaleci. Então, por quê? Tem que ter raiz. Tem que ter raiz na palavra. Você vai passar por desertos, vai. Você vai passar por dificuldades, vai. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos vencer o pecado, nós precisamos vencer a nossa carne, nós precisamos guardar a palavra. Porque se nós não estivermos alicerçados na palavra, enraizados na palavra, vem o vento forte, como Jesus falou sobre a casa edificada na rocha e a edificada na areia. Aquela da rocha bate os ventos, vem a enchente, vem o problema, mas ela permanece de pé, porque ela está firmada na rocha, na palavra, em Cristo. Mas aquela que é edificada sobre a areia, vem o primeiro ventinho, vem a primeira água, ela vai, desmorona, esmorece. Então, quando a pessoa está firmada na rocha, na palavra, ela suporta as adversidades, o vento contrário, ela suporta o deserto, que é a escola do Senhor, ela suporta a poda, para ela dar mais fruto. Ela suporta o processo. Uma vez eu já fiz um estudo aqui, né, sobre todo o processo da videira. Cada um deles é um processo de cultivo. Cada fase, até ela dar uva, é um processo. E assim somos nós. Nós vamos ouvindo a palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que cura. E quando ela entra na nossa vida, ela entra no nosso coração, ela vai nos limpando. Nós vamos sendo libertos. Quando nós vamos abrindo o nosso coração e vamos dizendo: Senhor, tira daqui tudo que não é teu. Arranca da minha vida tudo que não é de ti, Pai. Deus vai limpando. Mas nós precisamos permitir. Nós precisamos permitir a poda, a limpeza, a transformação, porque eu preciso olhar para mim e dizer: Senhor, eu preciso mudar aqui, eu ainda preciso mudar esse comportamento, eu preciso mudar essas atitudes, mudar o meu pensamento, me ajuda, eu quero ser livre disso, eu quero ser liberto disso, eu não quero mais praticar o que eu fazia antes, hoje eu sou nova criatura. Então me ensina a ser essa nova criatura em Cristo, me ajuda a ter a mente de Cristo, dirige os meus passos, me ensina a confiar no Senhor, como aquele pai que levou aquele menino diante de Jesus. Ele disse: os teus discípulos não conseguiram curar, e Jesus disse: geração incrédula. E ele disse para o pai: se tu creres, tudo é possível ao que crê. E o pai disse: me ajuda na minha incredulidade. Então Jesus ajudou aquele homem curando o filho dele. Jesus fez com que a fé retornasse naquele coração, com que aquele homem visse as coisas de modo diferente. Mas ele disse: me ajuda na minha incredulidade. Aonde você precisa de ajuda? Clama. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, diz assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal.
Vai ter muitas pessoas no dia do juízo que vão fazer isso aqui. E Jesus vai dizer o quê? Aparta-te de mim, vós que praticais o mal. Paulo disse, nem todo que está em Israel é israelita. Nem toda pessoa que está na igreja dando aleluia, glória a Deus, vai entrar no céu. Porque ela não reconhece os seus defeitos. Ela não deixa ser podada. Ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Porque quando ela é lançada no fogo, ela não serve para nada. Se a videira, se os ramos não estiverem ligados na videira e não derem frutos, ele não serve para nada. Ele serve para quê? Só para dar fruto amargo. Para que não serve para nada, coisa sem serventia. Então Deus, ele tem para cada um de nós um propósito. Deus não criou ninguém aqui para ficar, né? Não. Deus criou todos com propósito. Ninguém está aqui por acaso. Então, as pessoas precisam olhar para si e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me limpa, me usa, me transforma, sonda-me. A palavra diz que ele sonda os corações. Sonda, Pai, me mostra. Nós precisamos olhar para nós e reconhecer as nossas falhas, reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós não podemos, né? Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E se as pessoas não estiverem em Cristo, vai chegar no dia que vai dizer, mas eu expulsei demônios em teu nome, mas eu curei, eu fiz milagres. Porque os dons são irrevogáveis. Mas Jesus vai dizer, aparta-te de mim, eu não os conheço. Porque na verdade nunca estiveram ligados no Senhor. Porque o adubo da videira quem dá é o Pai. Jesus disse, eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor é o que cuida da videira. Que é a palavra, Jesus nos dá a seiva, Jesus nos dá o alimento, Jesus nos dá a nutrição, para que a gente venha frutificar, que a gente venha dar frutos. A gente precisa passar pela poda, a gente precisa passar pela limpeza, pela purificação, porque Deus disse, sede santos, porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. E para ser santo nós temos que ralar. Para ser santos nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar. A palavra diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Se eu não me esforçar para mudar, se eu não me esforçar para dar frutos e fazer o que Deus me mandou, eu não vou conquistar o reino. Então nós precisamos nos esforçar para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu não posso ser uma videira infrutífera, como aquela figueira que estava lá no meio da vinha. O dono chegou, olhou para ela e disse, tá, mas ela só tem folhas bonitas, mas cadê o fruto dela? Ela nunca deu fruto. Arranca ela daí e corta. Daí o servo disse, eu vou adubar suas raízes, Senhor. Eu vou cuidar dela. Se no próximo ano ela não der frutos, então eu corto. O dono da vinha é Deus. Aquele que disse que ia adubar as raízes, Jesus. Deus sempre nos dando a oportunidade. Jesus, nosso intercessor, o nosso advogado, sempre nos dando a chance, sempre nos dando a oportunidade de voltar. E o pai disse, corta, ele disse, eu vou adubar, eu vou cuidar. Agora se ela não der fruto, tu corta. E o corta aqui, gente, muitas vezes é o fim da vida da pessoa. É o cortar mesmo. Porque Deus não colocou ninguém aqui para ser infrutífero. Você acha que Deus vai deixar uma pessoa viver 80 anos, 90 anos, enraizada em mágoa, ódio, rancor, ressentimento, mágoas? Que fruto que essa pessoa vai dar? Nenhum. Só destilando veneno para os outros, para tudo que é lado? Não. Para alguns vai ser o fim mesmo. Se essa pessoa não andar em Cristo verdadeiramente, ela vai ser cortada. Ela vai ser podada e lançada no fogo, como diz a palavra. E lá no fogo ela não serve para nada. E quantas pessoas estão assim, infrutíferas? Que estão abrindo mão do seu chamado. Não querem viver os planos de Deus e muito menos o propósito que Deus criou.
Então que você faça uma reflexão nessa palavra, ela é forte. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e que faz a separação, a divisão entre a célula, a medula. Deus conhece nós por completo, Ele nos criou. Ele conhece cada célula, cada molécula do nosso corpo. Ele conhece tudo, nosso pensamento, nosso coração. Então essa palavra, ela vem para limpar mesmo, para penetrar lá no fundo. Perdão, gente, é uma escolha. Eu não senti no meu coração. Vocês nunca vão sentir no teu coração. Decisão. Jesus veio fazer a vontade do Pai, que amou o mundo de tal maneira, que mandou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só vai perecer quem quer. Deus mandou Jesus morrer naquela cruz, levando o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa dor, levando tudo. Ele nos resgatou da morte e nos comprou do pecado. Agora a escolha é da pessoa. Se ela quer continuar na morte, no pecado, a escolha é dela. Mas vai chegar no dia, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Vai para lá. É o que vai acontecer. Então, reflita nesta palavra. Que o Espírito Santo ministre muito forte ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas deem frutos, que elas sejam limpas, transformadas, Pai, pela Tua palavra que tem sido plantada no nosso coração dia após dia. Que esse coração tenha essa terra adubada, que ela receba de bom grado a palavra que está sendo plantada. Que ela dê frutos, que ela frutifique, que ela crie raízes no Senhor, na Tua palavra, que ela permaneça no Senhor, Pai, porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, e Jesus disse na Sua palavra, Pai, que se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos serás concedido. Então que esta pessoa, Pai, venha receber o que deseja o coração dela, porque ela está ligada no Senhor, ela está ligada na videira. Que o Senhor venha abençoar esta vida, que o Senhor venha trabalhar na mente e no coração desta pessoa, e que o Espírito Santo continue ministrando e fazendo a boa obra em cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente, e manda esta palavra para aquele que você sentiu no teu coração, aquele que o Espírito Santo disse é para esse, para aquele você vai enviar. Seja obediente à voz do Espírito. E que Deus venha te usar para que a palavra seja pregada para as pessoas que estão necessitadas, precisando de cura, de libertação, de transformação e de salvação. Que você seja um canal do Senhor para abençoar vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.